Tem que acabar rezando, não aguento. Sensacional esse material produzido aí pela nossa edição, a equipe que trabalha aqui nos bastidores, o Flamengo, Fábio Azevedo, em seus 7 dias de criação com Jorge Jesus. Nós estamos acompanhando as coletivas de imprensa, todo mundo elogiando muito o trabalho dele no dia a dia, a metodologia. Nós vimos ali o Rodrigo Caio também, mais uma vez enaltecendo a conduta dele, mas até quando essa maré vai permanecer calma? Porque nós ouvimos ali, ele acalmou as águas aqui no Flamengo. Tem jogo treino, vale ressaltar que é o primeiro teste, né? Isso não conta, né? Isso aí, alguns erros vão acontecer, erros de posicionamento, claro, ninguém vai aceitar uma derrota, né? A gente vai acompanhar aqui no Fox Sports esse jogo. Ninguém vai aceitar o Flamengo derrotado por Madureira, não tem cabimento, né? E não será, o Flamengo é muito mais time. Agora, eu vou ficar com essas informações que todos vêm passando nas coletivas, somadas que eu venho conversando com pessoas que trabalharam, não que trabalham, mas que trabalharam com o Jorge Jesus, em especial fora do país. Só elogios. E uma frase ficou na minha cabeça: se os jogadores abraçarem a ideia, o Flamengo vai, voar. Então você, torcedor, que está com essa expectativa, se houver esse entrosamento dos jogadores, do entendimento com o que o professor Jorge Jesus vai passar e toda a sua metodologia, a sua comissão técnica, o Flamengo tem tudo para voar e ainda pode ganhar reforços. Olha só, time que já é muito bom, elenco que é muito qualificado, ainda pode ter reforços na sequência de temporada. Ele quer um 9, ele quer um zagueiro, um lateral esquerdo e um volante. Olha só, cabe, porque ele, por exemplo, não enxerga o Gabigol como o 9. Será que o Gabigol vai aceitar ficar no banco? Ele não foi dirigido pelo Jorge Jesus em Portugal, mas sabe que o Jorge Jesus tem muitos amigos portugueses. Você acha que não ligou lá para o Benfica, para quem estava por lá na época do Gabigol? Mas na época ele pediu o Gabriel ou Abel? Um 9? Hã? Mas na época ele pediu o Gabriel Barbosa, agora que ele teria a chance de trabalhar com o próprio... Não, ele não pediu, ele não estava no Benfica. Ele tinha saído, ele já estava na Arábia. Quando ele pediu o Gabriel Barbosa chegou a falar: nós conversamos, mas eu acabei indo para o rival. Sim, mas ele não trabalhou com ele. Isso que eu estou falando, teve um pedido, existiu o desejo. Quando ele foi para a Inter. Sim, de trabalharem juntos. Mas de repente, na época, se ele pediu, ele precisava de um jogador com a característica do Gabriel. E ele estava arrebentando no Brasil. E de repente ele não vê agora como... Não, e aí ele chega lá, só que um detalhe, o Benfica tem o Jonas. Uhum. Então não ia ser o cara de área, que ele não enxerga isso no Gabigol. Se ele está pedindo um 9, não é um 18. O 18 é um substituto para o Gabigol. Não é. Ele quer um 9. Aliás, o próprio Abel também não enxergava o Gabigol de 9. Botava ele do lado do campo, o Bruno Henrique de falso 9, o Uribe de vez em quando. Enfim, o Flamengo está no mercado, está em busca de um camisa 9, de um zagueiro, se tinha me perguntado as posições de novo, um lateral esquerdo, ainda aguarda o Felipe Luiz, não desistiu do Felipe Luiz, e um volante. São posições que o Flamengo quer trazer, quer reforçar. Se o Flamengo precisa de tudo isso, imagina vários outros clubes do Brasil. O Flamengo precisa de 4 ou 5, hein? 5 posições diferentes. E ontem aqui no Tarde Redonda, se eu não estou enganado, se minha memória não falha, se falhar, a Lívia vai ajudar. Perguntamos para o Quartarolo e para o Eugênio Leal, foi isso? Quem sairia? Chegar, vamos dizer que chega um novo atacante aí esperado. Quem sairia do time titular? Tanto o Quartarolo quanto o Eugênio disseram Gabigol. O próprio. E na sua opinião, Rodrigo Cassino? Olha, se chegar o Pedro do Fluminense, sai o Gabigol. Porque do meio para frente a gente sabe do talento, da qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, né? Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta na armação junto com o Diego. É muita gente boa. Agora, se chegar um cara do calibre do Pedro, o cara para ser o titular, creio eu que o Gabigol fique como uma opção ou para jogar pela direita no lugar do Everton Ribeiro ou para jogar pela esquerda no lugar do Bruno Henrique. O Jorge Jesus está fazendo está fazendo o beabá que o treinador experiente ou os treinadores experientes fazem. O Flamengo tem um problema de equilíbrio defensivo. Muita gente talentosa que ataca e a recomposição é sempre complicada. O que ele quer fazer? Quer equilibrar o time do Flamengo. Fazer, principalmente os homens de frente do Flamengo, terem agressividade na marcação. Que esse é um problema sério que o Flamengo tem já faz algum tempo. Com o Diego, com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, os meias principalmente, tendo a consciência de que eles têm que marcar e marcar forte, sob a orientação do Jorge Jesus, o Flamengo vai encontrar o equilíbrio e para ganhar do time do Flamengo com tanto talento que tem,
e a defesa sendo reforçada, vai ser muito difícil, viu? Já que você citou o Pedro, antes do Fábio Azevedo responder, chegando um 9, quem é que sai no Flamengo? Porque não adianta chegar, alguém sai. Todo mundo querendo saber muito sobre o Pedro, as notícias do Pedro. De fato, temos uma proposta oficial do Flamengo, né? O Flamengo teria aí o interesse de 70% nos direitos do Pedro, mas o Fluminense já avisou, olha, menos do que a multa rescisória não rola, então são 50 milhões de euros. A multa rescisória do Pedro. Não está encerrada a conversa e parece que está muito longe do fim. Você enxerga essa negociação entre os rivais aqui no Rio de Janeiro? Muito difícil. Negociação não vai existir. Ou vai existir a compra ou nada. Negociar exatamente o que você falou. Não, eu quero só 70, Fluminense, vende 70, aí você negocia. Mas isso não vai acontecer. Agora, se o Flamengo chegar lá e pagar a multa, eu só estou para confirmar, porque quem me disse o valor da multa, não me disse o valor, me disse o fator multiplicador, que é diferente do Brasil para a Europa. Para a Europa, assim, para fora do país, para o exterior, seria 50 milhões de euros. Mas quem me passou 2.000 vezes o salário do Pedro. Agora tem que descobrir o salário do Pedro e fazer essa conta. Essa seria a cotação para ir para o exterior, né? Isso, para o Brasil é um pouco menos. O valor é um pouco menor. Esse valor nós ainda não temos. Eu tenho que exatamente ter um fator de multiplicação. Né? 2.000 vezes o salário do Pedro. Vou ter que descobrir o salário do Pedro. Se o salário do Pedro for 200 mil, a gente vai multiplicar isso por 2.000 e vai chegar no número. 40 milhões, 50 milhões, a gente vai começar a chegar no número. O Flamengo quer uma parte. O Fluminense não vai negociar. O novo presidente sabe que se ele fizer isso, ele não é Jesus, mas será crucificado no Fluminense. Que ele acaba de chegar e vende o Pedro para o maior rival. Mas eu não tinha o que fazer. O Flamengo pagou a multa. Aí ninguém pode fazer nada. Qualquer clube pode comprar. Agora, o Pedro não vai, ok, não vai porque o Flamengo não consegue negociar com o Fluminense. Quem é outro 9? Será que não vem de fora do país? A janela começa a abrir agora, hein? Vamos aguardar. E chegando o Pedro ou outro jogador de fora, Gabigol permanecendo entre os 11 titulares, vamos dizer assim, ou não, o fato que eu acho é que todo mundo vai acabar tendo a oportunidade de jogar, né, Fábio? Não tem o time das Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, vai acabar jogando todo mundo. Mas é uma velha tradição, ou uma mania, não sei se é a palavra nossa, até minha, de querer saber mas quem são os 11 titulares? Mas se o Flamengo quer, de certa forma, imitar ou seguir o bom exemplo do Palmeiras, vai acabar jogando todo mundo, ou não? E se eu disser para você, torcedor, Abel, Lívia, que o titular do Campeonato Brasileiro vai ser o Pará na direita? Mas o Rafinha veio para jogar assim, num esquema como esse, ele joga a Copa do Brasil e Libertadores. O Pará vira titular no Campeonato Brasileiro. O Gabigol vira titular no Brasileiro. O novo 9 é titular nas Copas. O Palmeiras deu esse exemplo, exatamente. Então, se você, torcedor do Flamengo, entender que está qualificando o elenco e que todos vão jogar, não fique aborrecido e nem atire pedra na primeira derrota, no primeiro tropeço, porque tropeços vão acontecer. Foi uma das coisas que eu defendi naquele último jogo do Abel que não aconteceu, que a torcida ficou brava, mas o time principal já descansou e ele quer colocar um misto, um time reserva, um mesclado ali. Se monta elenco justamente para isso. Claro. O Rafinha não vinha atuando todos os jogos no Bayern de Munique, muito pelo contrário, ele vinha até no banco. É preciso mesclar. Nós vimos que ano passado o Flamengo perdeu o fôlego na busca ali pelo título com o Palmeiras justamente por conta disso, porque não revezou. No final acabou faltando perna e o Flamengo foi oscilando ao ponto de perder o título. Você disse bem. Declarações fortes ali do vice-presidente do Barcelona, pelo menos ali no jeito que ele falou, nas palavras que ele usou, não está muito afim, muito preocupado com essa vontade do Neymar. Agora, o Léo Messi com certeza está. O Luizito Soares, com certeza, está. E mais de 70% da torcida do Barcelona não estão. Porque foi uma pesquisa que eles fizeram lá. Os sócios do Barcelona não estão muito felizes com essa possibilidade. Agora, eu penso, nada que uns 2 ou 3 jogos com grandes atuações, golaço contra o Real Madrid, a galera esquece tudo. Aqui no Brasil é assim e lá na Espanha também. Como que você vê tudo isso, Rodrigo Cassino, essa declaração do vice-presidente, tudo isso que tem saído nos jornais europeus, na imprensa catalã, sobre uma provável volta do Neymar ao Barcelona? Abel, se for blefe e estratégia, o Barcelona até está fazendo certo para, de repente, tentar algum desconto, baixar o preço, baixar até um pouco a bola do Neymar e do staff dele. Agora, se for verdade isso que o vice-presidente falou e o Neymar for contratado, ele tem que pegar o boné dele e ir embora. Porque as declarações realmente
foram muito fortes em relação a este assunto. Eu acredito que o Neymar vai acertar sim com a equipe do Barcelona. Não vai ser uma negociação fácil, porque dizem que o Griezmann já está acertado e o Griezmann não queria entrar numa negociação com o próprio Paris Saint-Germain como moeda de troca. Ele ia se sentir traído até pelo time do Barcelona, e a contratação do Griezmann não foi ainda anunciada, né? Mas todo mundo disse que ele já está contratado pela equipe do Barcelona. Então é o início de uma novela que vai durar aí vários e vários capítulos, viu, gente? Pois é, o Cassino, e o vice-presidente ali do Barcelona, o Jordi Cardone, ele até frisou, não vamos afirmar, o interesse que a gente tem por aí é que o Neymar quer voltar, não que o Barcelona tenha colocado isso na mesa como prioridade, não seria o interesse do Barcelona. Ele tentou ali minimizar o assunto e deixou bem claro que ele não concordou com muitas coisas na saída do Neymar. Vale a pena lembrar que o Neymar ainda está processando o Barcelona, teria que tirar esse processo, teria que receber menos, pedir desculpas, entre tantas outras coisas, para voltar. Quem perdeu mais nesse distanciamento de Barcelona e Neymar? Neymar perdeu mais enquanto esteve lá no PSG, a sua carreira deu uma queda, ou o Barcelona acabou perdendo bastante, já que teve que buscar Coutinho, teve que buscar Dembélé e não necessariamente eles supriram a ausência do Neymar nessas buscas no mercado, né? A grande questão aí, Lívia, é o Dembélé, na minha opinião. O Dembélé não é um craque como o Neymar, mas ele é um jogador jovem em evolução, que o Barcelona apostou que poderia chegar no padrão, no nível do Neymar. Só que o Dembélé sofreu muito com lesões, sofreu demais com lesões. O Philippe Coutinho, ele é um jogador de muito talento, mas não vai evoluir e chegar a ser o Neymar. Ele pode ter uma grande fase em uma ou outra temporada, mas a gente entende um pouco de futebol, né? E a gente pode dizer, o Coutinho não vai chegar a ser um Neymar, ter a regularidade que o Neymar tem quando atua em alto nível. Então, o grande problema do Barça foi o Dembélé não render o esperado. E o grande problema para o Neymar indo atuar no Paris Saint-Germain é que ele se lesionou em momentos importantes, em fases importantes do grande campeonato que o Paris Saint-Germain sonha em ganhar, montando uma seleção mundial, que é a Liga dos Campeões. O Neymar sofreu com lesões, coisa que não acontecia nos tempos dele de Barcelona, e aí o Paris Saint-Germain não conseguiu o grande objetivo, que foi conquistar, ou pelo menos chegar à final de uma Liga dos Campeões. Todo mundo perdeu aí, na minha opinião. Com certeza. Sim. Vamos dar uma olhadinha na participação da galera. Esses não perdem, só ganham. Dando moral pra gente, dando